Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa trajetória da formação voltada a indicadores de desempenho e planejamento estratégico. A nossa primeira aula, a aula 1, trata especificamente de planejamento estratégico, como ele é desenvolvido, porque é a partir dele que a gente vai tratar do tema indicadores. Vocês já ouviram falar do mundo VUCA? É importante que no planejamento estratégico a gente parta de uma premissa. Nós precisamos conhecer o contexto no qual a organização está inserida. Seja o contexto externo, um ambiente externo, seja o ambiente interno, que muitas vezes a gente não reflete, a gente está no dia a dia muito internalizado na nossa rotina e tem pouco tempo para refletir sobre o nosso cenário interno. Então é importante que a gente, antes de planejar, a gente vá e observe esse cenário. E para isso é importante que a gente também observe que hoje nós temos uma outra realidade. A gente tem o chamado mundo VUCA. O mundo VUCA é uma forma de você conceituar no acrônimo do VUCA, cada um significando um termo, um aspecto que a gente tem observado hoje no cenário mundial. Primeiro, a gente tem hoje um cenário externo de uma elevada volatilidade. Hoje a gente tem uma realidade, amanhã a gente tem outra. A velocidade com que as mudanças acontecem no mundo, ela é absurda. E a gente precisa estar antenado e antever com relação ao que se vê, o que se pretende, né, que tenha de mudança em relação a um cenário de médio e longo prazo. Então, o mundo VUCA, começando com a volatilidade, faz com que você, de alguma forma, tenha que estudar, avaliar este cenário, não só na realidade atual, mas com um horizonte temporal um pouco mais elevado, um pouco mais amplo, para que, de fato, você possa ter essa antevisão. O outro aspecto do mundo VUCA que a gente hoje vive é da incerteza, uncertainty. A incerteza faz com que, de alguma forma, você sempre precise, na sua organização, avaliar os riscos com os quais a organização deve lidar hoje ou até mesmo no futuro. Então, identificar essas possíveis fontes de incerteza é algo importante antes da gente estabelecer o planejamento estratégico e principalmente definir os nossos objetivos. O mundo VUCA com alta complexidade, o C, complexity. A complexidade no sentido de que, de fato, hoje a gestão das organizações e, antes disso, a governança das organizações não é algo simples. Nós temos diversos sistemas informatizados, nós temos uma pluralidade de profissionais com formações diferentes, nós temos hoje uma sociedade cada vez mais bem informada e cada vez mais exigente em relação aos serviços prestados. Na área do segmento eleitoral, em particular, que é o segmento onde vocês atuam, nós temos hoje o advento das fake news, que hoje traz uma série de dificuldades em relação ao processo eleitoral, que nem sempre as informações que são publicadas, elas são verdadeiras e você é preciso efetivamente lidar com essa situação de forma ágil para que não se comprometa a credibilidade do processo eleitoral. E por fim, no mundo VUCA, o A da ambiguidade. Ambiguidade porque hoje algo que é uma realidade, amanhã pode não ser a verdade absoluta e as organizações precisam lidar com essa possibilidade. Então nós tínhamos há 2 anos atrás uma realidade de um trabalho presencial e hoje nós temos de uma forma forçada, nós tivemos que nos adaptarmos a uma outra modalidade de trabalho, o teletrabalho, o trabalho à distância. Então, essa é uma realidade que, com a pandemia, veio trazer de forma muito mais evidente esse mundo VUCA de incertezas, de volatilidade, de ambiguidade. E nós precisamos estar, de alguma forma, né, antenados e conhecendo essa realidade antes de planejar. Agora se fala do mundo BANI, vai além do mundo VUCA. E isso ficou mais evidente, inclusive, desse conceito a partir do ano 2020, por conta justamente da pandemia. Então, houve uma gradação ainda maior em relação à fragilidade, o B do BANI, a fragilidade, uma ansiedade muito grande por parte dos profissionais do mundo corporativo em relação ao que será no futuro, né? Esse nosso futuro ainda incerto por conta dessas incertezas também da realidade do cenário pandêmico. Um mundo não linear, hoje nós temos uma definição, amanhã nós temos que nos reinventarmos em relação a isso e muitas vezes incompreensível. Então isso gera uma ansiedade, uma insegurança, não só para as pessoas que trabalham, mas também para as organizações que precisam ter de forma muito rápida processamento das mudanças e fazer com que essas mudanças continuem dando os resultados esperados. Esse é o nosso contexto do mundo VUCA e o mundo BANI. E a gente precisa lidar com ele agora para planejar, definir a estratégia da organização. E o que é estratégia?
Vamos partir desse conceito inicial do que é essa estratégia. Então, temos aqui alguns conceitos, existem vários, mas vamos fazer um recorte desses conceitos. A estratégia a gente pode entender por Igor Ansoff, que diz vários conjuntos de regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização. A estratégia visa permiti-la ter vantagem competitiva, ou seja, perfil diferenciado de competências em face dos seus concorrentes. No caso, vocês não têm a concorrência, mas vocês sim têm a necessidade de hoje tomar decisões que vão refletir no futuro. O planejamento estratégico do TRE, ele agora tem um horizonte temporal de 2021 a 2026. Mas as decisões que estão sendo tomadas para o ciclo de planejamento novo, elas estão sendo tomadas no momento atual. Então, a gente precisa estar muito ciente do contexto organizacional externo e externo para tomar decisões assertivas, né? Para que a gente consiga os resultados esperados. Um outro conceito de estratégia, que a estratégia decorre de decisões embasadas que, tomadas no presente, irão orientar o futuro. Elas visam dar o que essas decisões? O rumo. Então, a estratégia é o rumo que se pretende que a organização trilhe, no caso de vocês, nos próximos 6 anos, para que, de fato, vocês consigam alcançar os resultados esperados, seja pela própria equipe da alta direção, que vai definir as prioridades, seja pelos demais stakeholders que, de alguma forma, gravitam em torno de vocês. O CNJ, o TSE e outras partes interessadas. São decisões formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento estratégico da organização a partir da análise do cenário externo e interno. E é aí que vem a questão do contexto, que é extremamente relevante antes de tomar decisões em relação ao futuro. Entender esse contexto é o ponto inicial do planejamento estratégico. No momento em que você vai definir a estratégia da organização, antes disso, é importante que a organização estabeleça a sua identidade organizacional. A gente chama de identidade organizacional, a gente não chama de identidade individual, a carteira de identidade, o CPF, aquilo que identifica você como pessoa. Então, as organizações também precisam da sua identidade, definir qual é o seu papel, qual é a relevância que ela tem diante da sociedade, por que ela existe. E essa identidade organizacional, ela é definida nesses elementos que estão aqui. O âmbito de atuação, que é o propósito da organização, isso está definido na legislação. Qual é o papel do TRE? Isso está claro. Mas a partir desse papel, cada TRE vai estabelecer a sua missão. O que é a missão? Faz parte dessa identidade. É o propósito central dessa organização, claro, é a área de atuação, o âmbito de atuação dela, só que com qualificadores. É a razão da sua existência, servindo como a bússola que norteia seus integrantes, determinando a área de atuação corporativa da instituição. A missão a gente já traz, além da área de atuação, os qualificadores. Nós temos o compromisso com a sociedade, nós temos o compromisso com a questão ambiental, o que nos diferencia TRE de um TSE, o que diferencia um TRE de uma outra entidade do segmento jurídico no Brasil. Então, cada uma dessas organizações precisa estabelecer quais são as suas prioridades em termos de diferenciais em relação à sua atuação, e isso é colocado na missão. Também precisamos definir os valores institucionais como parte da identidade organizacional, ou seja, os seus princípios, aquilo que a instituição acredita e que quer que a sua equipe, a equipe que trabalha, reflita esses valores. Então, é um conjunto de crenças e princípios que orienta a atuação da organização e deve ser cumprido desde a alta direção até quem está no nível mais operacional desta organização. E o que é a visão? É um outro elemento da identidade organizacional. A diferença entre a missão e visão é que a missão ela é mais perene, já a visão ela vai variar com o tempo. Então, agora vocês vão definir um novo ciclo de planejamento, essa visão vai ter um período normalmente de até 6 anos, que é o ciclo completo do PEI. Então, essa visão ela já vai mostrar um outro referencial, onde a instituição pretende alcançar em termos de visibilidade, em termos de referência, em termos de percepção da sociedade em relação à sua atuação. Então, é o que a organização pretende ser e qual a percepção que pretende despertar nos seus stakeholders, né, nas partes interessadas, ao longo de um determinado período de tempo. Então, toda a visão ela tem um tempo estabelecido, já a missão não, ela é mais perene. No caso do TRE Alagoas,
vocês estabeleceram no último PEI, e a gente trouxe aqui como referência para vocês identificarem onde estão os aspectos da identidade organizacional de vocês. A missão: garantir a legitimidade do processo eleitoral, bastante clara. A visão de futuro de vocês do último ciclo: consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e visão e segurança. Então, efetividade, transparência e segurança passaram a ser as prioridades de vocês no último ciclo e vocês provavelmente estão, de alguma maneira, medindo se de fato vocês conseguiram ou não alcançar essa visão. E os valores do TRE. Os valores, a gente tanto pode ter palavras especificamente citando quais são os valores, como aqui no ciclo anterior de vocês detalharam o significado de cada uma dessas palavras. Então, os valores institucionais de vocês até o presente momento: acessibilidade, modernidade, celeridade, transparência, responsabilidade social e ambiental, imparcialidade, ética e probidade. Ou seja, isso deve ser refletido por cada um de vocês que trabalha na instituição e isso deve ser percebido pela sociedade, pelos outros entes que de alguma forma gravitam em torno do TRE. Além da identidade organizacional no que se refere à missão, visão e valores, a gente também tem o que a gente chama de atributos de valor ou atributos estratégicos. O que diferencia esses atributos de valores? Os atributos, na verdade, eles vão mostrar quais os compromissos institucionais perante os clientes, os usuários dos serviços que vocês prestam, a qualidade do serviço que vocês querem imprimir e que seja percebida pela sociedade como um todo e os usuários. No caso, partidos, políticos, candidatos, os cidadãos que vão votar, as pessoas que querem se tornar eleitores, né? Então, todos esses públicos, esses atributos, de alguma forma, vão deixar claro de que maneira vocês querem atendê-los e satisfazê-los nas suas necessidades. Então, atributos são os fatores mais relevantes para a otimização dos processos e, no caso de vocês, dos serviços, visando atender às reais necessidades e expectativas de clientes e demais stakeholders, portanto, torná-los efetivamente satisfeitos. Então, atributos de valor é aquilo que vai diferenciar o trabalho de vocês perante clientes e outras partes interessadas. Então, isso compõe a nossa chamada, identidade organizacional. Além da identidade organizacional, é importante que também, para definir a estratégia, a organização estabeleça qual é a cadeia de valor da instituição. O que é a cadeia de valor? É a caracterização de quais são os macroprocessos e, consequentemente, os processos que, de alguma maneira, vão fazer com que esses objetivos e essa estratégia que vai ser traçada, de fato, possa se tornar uma realidade. A gente não consegue alcançar objetivos sem fazer com que esses objetivos sejam executados através dos processos de trabalho, dos projetos e também dos processos de trabalho. Então, a cadeia de valor nada mais é do que essa caracterização. Quais são os macroprocessos e processos que a organização dispõe no seu dia a dia e que estão interfaceando, se interrelacionando para o bom funcionamento e a consecução da estratégia. É importante a gente entender que a cadeia de valor, a gente tem os processos finalísticos, macroprocessos finalísticos, que de fato vão ser a razão de existir, tem a ver com a missão da instituição, são aqueles processos que têm a ver com o atendimento ao público-alvo de vocês. Os processos de suporte já são aqueles processos que vão dar apoio à execução desses processos finalísticos, os processos de compras, os processos de gestão de pessoas, os processos que vão envolver a gestão da infraestrutura, manutenção predial e, por fim, os processos de governança e gestão, também chamados de gerenciais, dos quais, por exemplo, a gente pode exemplificar. O planejamento estratégico é um macroprocesso de governança. Em relação à gestão de riscos, é um macroprocesso de governança, e, portanto, no segmento gerencial. As auditorias, controles internos, fazem parte da governança e estão no rol de macroprocessos e processos gerenciais. Então, esse conjunto desses três perfis de processos vão formar a cadeia de valor. Essa aqui é a cadeia de valor do TRE Alagoas, até o ciclo vigente, que finaliza agora em 2021, onde vocês estabeleceram os macroprocessos gerenciais, governança e gestão, auditoria e controle e correção. No nível dos processos, macroprocessos finalísticos,
cadastro eleitoral, cadastro e registro de partidos políticos, prestação jurisdicional, eleições e relacionamento com a sociedade. E os processos de apoio ou suporte, gestão de pessoas, gestão orçamentária, financeira e contábil, gestão da tecnologia da informação e comunicação, as famosas TICs, e infraestrutura e logística. Então, esta é a cadeia de valor que vai fazer com que vocês cumpram a missão e também a estratégia da organização a serviço de quem? Da sociedade. Então, aqui a gente fecha os pontos chaves, né, desse aspecto da identidade organizacional. E como é que a gente vai traduzir isso agora em termos da estratégia, da gestão estratégica? Primeiro, a gente tem que entender o que é a gestão estratégica. É o gerenciamento sistêmico da organização em relação a 3 grandes aspectos: o planejamento, o acompanhamento e a avaliação. E essa gestão estratégica, que faz parte dos macroprocessos de governança, né, dentro da cadeia de valor, que vai ser o principal alvo da nossa discussão aqui. Veja que a gente mostra aqui o tripé. Gestão estratégica é planejar estrategicamente, acompanhar, também chamado de monitoramento, e avaliar se o que a gente planejou foi de fato executado. No acompanhamento e avaliação, a gente vai usar indicadores, e o planejamento é o que a gente vai construir em termos de objetivos e metas a serem cumpridas, e também os desdobramentos desses objetivos em iniciativas estratégicas. É nessa sequência que, a partir do momento que a gente define a identidade organizacional, a gente vai construir passo a passo este planejamento estratégico. Definimos a identidade, na sequência nós precisamos entender quais são e analisar quais são as necessidades e expectativas dos nossos stakeholders, vamos fazer essa análise na próxima aula, analisar o contexto e aí sim entrar para a definição de estratégias, objetivos, indicadores e quais são os desdobramentos que nós vamos ter em relação a esses objetivos. Vamos então organizar esse planejamento estratégico? Vamos! Então, o que é que vocês vão precisar ter em termos da organização interna para disparar um processo de planejamento? Selecionar quem vai compor um grupo de trabalho que vai orquestrar, coordenar esse planejamento. Na sequência, qual é o modelo, qual é o framework, como a gente costuma falar, que vai ser adotado para a construção do planejamento. No caso de vocês, é o Balance Scorecard, o BSC, mas existem outros modelos, como por exemplo o método ágil OKR. Capacitar os envolvidos no modelo BSC para que todos saibam como construir um planejamento usando o modelo do BSC. Fazer todo um calendário, um cronograma das etapas que vão ser cumpridas ao longo da construção desse planejamento estratégico. A essa altura, vocês já devem, neste momento, estar nessa fase da construção do planejamento para o próximo ciclo do PEI, até 2026. Uma vez feito esse calendário, quais são os instrumentos? Nós vamos ter planos de ação, nós vamos ter projetos, nós vamos ter ficha técnica de iniciativas estratégicas, nós vamos fazer através de reuniões, vamos fazer através de oficinas, vamos ter uma participação mais descentralizada, com pessoas representando várias áreas da organização, ou vamos ter um grupo fechado que vai construir o planejamento. Então, toda essa metodologia precisa ser definida. A partir daí, sim, a organização vai construir passo a passo o seu planejamento, documentar, ter os seus registros formais do planejamento, para que de fato vocês possam submeter toda a discussão do planejamento estratégico que foi registrada ao longo da sua construção ao nível da alta direção para aprovação e fazer toda uma divulgação para que toda a instituição de alguma forma conheça quais são as prioridades da instituição para o próximo ciclo. Então é nesse passo a passo que a gente vai construir um planejamento estratégico e vamos ver esse passo a passo a partir da próxima aula. Tem uma fala muito interessante do nosso guru da gestão da qualidade, que é o Vicente Falcone, que diz: existem 3 fatores fundamentais para a obtenção de resultados em qualquer iniciativa humana: liderança, conhecimento técnico e método. Construir um planejamento estratégico precisa, sim, de método e de uma condução a partir de lideranças que realmente estejam comprometidas e envolvidas durante toda a sua execução. Vamos agora estudar o material, ler os materiais de referência que estão lá na plataforma, façam os exercícios para a gente se preparar para a nossa próxima aula. Até lá!